Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ontem eu fiz uma constelação onde ela queria olhar para relacionamentos e ela não conseguia entender o motivo de tanta carência que ela sentia e o porquê que ela se doava tanto nas relações. E o fato dela se doar tanto fazia com que ela muitas vezes fosse traída ou ficasse em relações abusivas. E aquilo gerou um gatilho para ela entender, porque sempre estava se repetindo aquele tipo de relacionamento. Então hoje eu vou explicar algo que eu expliquei para essa paciente e eu senti de compartilhar com vocês qual é a origem sistêmica desses padrões que estão prejudicando tanto na geração de hoje, esses padrões de comportamento de relacionamentos. Então, roda a vinheta. Quero que vocês prestem muita atenção, que eu vou explicar uma dinâmica que é muito comum. O que seria o desenvolvimento saudável de uma criança até ela se tornar adulta? O pai, ele representa a força para a vida. O pai é aquele que impulsiona para frente. O pai é a independência. O pai é a sua missão de vida. O pai é sua autossuficiência. Quando eu tomo a força do meu pai, eu tenho equilíbrio em todas essas coisas. A mãe, ela representa os relacionamentos e tudo aquilo que precisa gerar e nutrir. Como, por exemplo, para você ganhar dinheiro, você precisa nutrir alguma coisa que vai gerar dinheiro. Por exemplo, o seu trabalho. Você precisa trabalhar 30 dias para aí receber o seu salário. E para você manter o seu emprego, você precisa trabalhar bem durante aqueles 30 dias posteriormente. Isso é nutrir o dinheiro. Isso é o sucesso. Eu vou fazer uma playlist explicando para vocês sobre essa questão do dinheiro e do sucesso. Por que a mãe representa os nossos relacionamentos no geral? Porque ela foi a nossa primeira relação na vida. O que acontece? Como que eu recebo a força da minha mãe? Desde o ventre da sua mãe até os 2, 3 anos de idade, você fica na esfera da sua mãe. Se você é menina, não vou entender, disso nada tem a ver com gênero, tá? Mas vocês vão entender no final. Se nasceu menina, a menina fica na esfera da mãe até 2, 3 anos de idade para receber toda aquela nutrição que vai desenvolver-se nos relacionamentos posteriormente. Dos 2, 3 anos até ela ficar mocinha, até a puberdade, ela precisa ir na esfera do pai. Se a mãe permite que a filha vá até a esfera do pai. Como que ela permite? Quando a mãe aprova aquele pai. Vou falar mais sobre isso, tá? Então ela vai na esfera do pai, ela recebe a força dele, ela recebe a independência, tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo. Quando ela chega na puberdade, ela volta para a esfera da mãe, porque ela vai aprender a ser mulher. Como assim ser mulher? Ser mulher no sentido de estar pronta para se relacionar com um homem. Ela está pronta, ela está em equilíbrio do seu masculino, do seu feminino, equilíbrio entre o seu pai e a sua mãe, porque ela é a união dos dois. Então ela consegue se relacionar de forma plena. O menino acontece mais ou menos da mesma maneira. Então o menino, ele fica na esfera da mãe, sendo nutrido. A própria amamentação, ela é o maior simbolismo desse nutrir. Então, ela fica lá,
recebendo o nutrir da mãe até uns 2 ou 3 aninhos. Depois, o mesmo processo. A mãe precisa permitir que o filho vá até o pai para receber a força dele. Força da independência, força da autossuficiência, força para ir para a vida realmente. Depois, quando ele chega na puberdade, seus 12, 13 anos, assim como a menina, ele permanece na esfera do pai. Por quê? Para ele aprender a ser homem. Lembrando vocês que não tem nada a ver com gênero. Eu vou explicar aqui para vocês como que funciona. Qual que é o ponto crucial aqui? Se ele está em equilíbrio com as duas esferas, tanto do pai e da mãe, a mesma coisa. Quando ele ficar adulto, ele vai ser equilibrado o suficiente para se relacionar com outra mulher como homem. Ele está disponível para ser um parceiro, para ser um marido, um pai de família também. As dinâmicas mais comuns, o que mais se sofre hoje em dia, qual que é o ponto crucial? As mães, quando chega naquela etapa de permitir que o filho ou a filha vá até o pai, elas desaprovam aquele pai. Por que que hoje em dia está tendo esse impacto nos relacionamentos? Porque até tempos atrás, 30, 40 anos atrás, as mulheres não eram muito respeitadas. Então as mulheres eram criadas para ser do lar, as mulheres eram criadas para serem submissas, e isso causou muitos conflitos. Então essas mulheres, elas se sentiam muitas vezes humilhadas, sofriam abusos psicológicos, abusos de todos os tipos. Então começou a haver muitas separação. O divórcio começou, já estava se espalhando, mas assim, as mulheres começaram a ganhar uma certa liberdade muito maior do que as nossas avós. Então começou a haver o quê? Uma certa revolução dessas mães contra esses pais opressores. Então a mãe, o que ela fazia com o filho ou com a filha? Você é só meu, toma só de mim, que o seu pai não tem nada de bom. Então elas começaram a desaprovar esses pais. Desaprovando esses pais, isso na visão sistêmica eu vou explicar. O pai não podia passar a sua força, a sua energia para o filho, e o filho não conseguia ir até o pai. Então na menina, o que acontecia? Ela ficava na esfera da mãe, normal, sendo nutrida, mas quando chegava o momento dela ir receber a força do pai, ela era impedida. Então ela não recebe a força do pai. Quando ela chega na puberdade, tudo bem, fica na esfera da mãe e muitas vezes até aprendia a ser mulher. O menino é o mais complicado. Por quê? Normalmente ficava lá na esfera da mãe até 2, 3 anos. A mãe não permite que ele tome o pai, que ele vá até o pai. E aí, além dele não receber a força do pai, ele não aprendia a ser homem. Então ele ficava o tempo todo só na esfera da mãe. A mulher, ela não tem a força do pai para buscar a sua independência emocional. Ela não tem a força do pai para buscar essa autossuficiência nos relacionamentos. Então ela aprende a ser mãe. Além dela ser a mulher, ela aprende a ser mãe. Então ela acaba sendo muito doadora. Ou então ela desenvolve uma carência afetiva muito grande. Porque ela não tem essa autossuficiência que vem do pai para cuidar do seu emocional. E aí o homem, ele cresce, tudo bem, ele não tem a força do pai e ele não sabe como ser pai. Ele fica eternamente na posição de filho. Ele fica sendo um filho. E aí, nos relacionamentos, acaba acontecendo relacionamentos de mães com os filhos. Pode acontecer o contrário, tá? Mas o que eu tô explicando aqui para vocês é algo bem generalizado. Porque na constelação familiar, existe muitos sintomas da mesma situação. Então, teria que fazer uma constelação para entender especificamente, por exemplo, o seu caso. E o que eu mais vejo hoje
é mulheres na mesma situação que a sua mãe, muitas vezes, meu pai me abandonou, aí tá com outro parceiro, acontece a mesma coisa, mas às vezes ela não se deu conta que aquele parceiro também não teve pai. Então ele não sabe ser pai, ele não sabe ser o homem na relação. Vocês percebem o quanto que isso é forte, o quanto que isso afeta a gente? Qual que seria a solução? Por pior que seja esse pai, você aceitar ele do jeito que ele é. Porque permitir que o filho vá para a esfera do pai, para tomar a força dele, nada tem a ver com convivência física, e nada tem a ver com a forma com que ele educa. Sabe por quê? Porque se você se alegra com aquilo que o seu pai te dá, ou com aquilo que a sua mãe te dá, você se alegra consigo mesmo. Você se sente bem e se sente completo. Então você não precisa ficar buscando, por exemplo, a mãe nos relacionamentos, porque você tá feliz com o que a sua mãe te deu. E eu vou te falar mais outra coisa. O que nos torna pais e mães não é a forma de educar, mas sim dar a vida. Só nos tornamos pais por causa da concepção. E na constelação familiar, se você nasceu perfeito, sem nenhum defeitos físicos, de boa saúde, o sistema não quer saber se o seu pai é um drogado ou se a sua mãe é uma drogada. Ele quer saber, passaram a vida adiante? Passaram. Então pega a tua vida e vai viver a sua vida. Você não tem que ficar olhando para trás, julgando seu pai e sua mãe, porque quando você faz isso, você não tá prejudicando eles. Você está prejudicando a si mesmo. Você vê como isso é forte? E na geração de hoje, quando eu vejo mulheres repetindo esse padrão, que vem fazer constelação, elas levam aquele choque. Tipo, como assim? Ele me abandonou, ele me deixou sozinho então. Tem uma grande diferença que muitas vezes acontece. Misturar problemas do casal com o relacionamento de pai e filho. Às vezes ele pode ter sido um marido horrível, agressivo, mas ele é um ótimo pai. Então as mulheres, elas precisam tomar consciência para separar isso. Lembrando vocês que também não estou defendendo homens que sejam abusivos, que sejam tóxicos. Não tem nada a ver com isso. Você não precisa conviver com uma pessoa para aceitar ela do jeito que ela é. Você simplesmente precisa aceitar ela no seu coração. Mas o pai do meu filho fez isso, me traiu, isso aqui. Tudo bem, mas é uma coisa sua de casal. Seu filho não tem que ter nada a ver com isso. Porque se você aceita aquele pai, se você aprova aquele pai, mesmo com todos os defeitos dele, você está olhando para o seu filho e você está aprovando o seu filho do jeito que ele é. E quando você desaprova aquele pai, quando você fica lá falando mal daquele pai para a criança, o que acontece? Ela olha para a metade dela, que é do pai, e diz: isso aqui não vale nada. Eu não sou bom. Eu isso. E aí ela passa a rejeitar o pai também. E quando você quebra a lei do pertencimento, você acaba repetindo aquele padrão de forma inconsciente, como forma de inclusão. Um exemplo disso é o alcoolismo. Você pode observar, às vezes, numa família tem gerações de alcoólatras. Por exemplo, um pai que era bêbado, deixava a mãe passar necessidade, a mãe rejeita, nasce o filho, repete, e o neto, e por assim vai, até que alguém tome consciência e mude esse padrão. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui pra vocês? Porque não foi a primeira paciente que reclamou da mesma situação. Então, o melhor que você pode fazer é aceitar aquele pai no coração, do jeito que ele é, olhar pra ele, de tudo que ele deu, pelo menos ele deu a vida. Porque em algum momento você amou aquele homem, você não foi só coisas ruins, senão você não teria tido um filho com ele. Então você olha para esse homem, permite que o seu filho vá até a esfera dele, se for homem, e deixa que o filho tome aquele pai do jeito que ele é. Dessa forma, vamos supor que o pai é um alcoólatra, ele não vai repetir o padrão do pai.
porque você permite que ele vá até o pai, independente do que ele seja. Então você diz pro seu filho a mesma coisa: eu aceito você do jeito que você é. Mesmo que você seja um alcoólatra, eu ainda vou te amar. E aí a tendência dele não repetir o padrão do pai, tipo, acho que quase 100%, que ele não vai repetir o padrão. Ao contrário, se você impede. Vamos quebrar isso, pessoal. Vamos mudar, mulheres. Nós estamos com o poder na nossa mão. Vamos mudar. Eu sou mãe de menino. E por coincidência, o pai do meu filho, ele é alcoólatra. Ele foi, assim, não foi o melhor dos maridos, porque ele tem os emaranhados dele, só não tomou consciência. Pra quem me acompanha desde tempo sabe que eu me divorciei. Mas o que acontece? Apesar desses problemas, ele sempre foi um ótimo pai. Então seria injusto da minha parte eu impedir que meu filho fosse até ele porque eu estou magoada. Tudo bem que eu não estou. Eu vejo isso de forma sistêmica, estou bem madura para essa questão. Mas se você tem um pouco de dificuldade, trabalha isso. Olha para dentro de você. Porque não é pelo outro, é pelo seu filho. Se você é mãe de menino, você quer que ele tenha um relacionamento saudável no futuro, então tem que começar agora. Da mesma forma é a menina, você quer que a sua filha sofra com um casamento, às vezes que foi terrível pra você, algo parecido, vamos supor aí? Não quer, você sempre quer o melhor. Se você é capaz de dar a vida pelo seu filho, por que você não é capaz de aceitar o outro? Então faça constelação, olha para suas dores, olha para esses temores. Vai ser um salto na sua consciência, tenho certeza. Tá na hora da gente quebrar, que eu eu sou filha de uma geração. Minha mãe até hoje, ela fala mal do meu pai, ela fala coisas horríveis do meu pai, mas que ela sofreu, não eu. No começo eu rejeitava muito meu pai, hoje em dia eu vejo e olho assim, aceito ele do jeito que ele é, ele deu o que ele podia me dar e tá tudo certo. Tá na hora da gente quebrar esses padrões. Vamos curar esse masculino que tá vindo aí. Eu tô trabalhando muito isso com meu filho. Vamos curar. Vamos quebrar esses paradigmas. Tá nas nossas mãos a cura. As mulheres têm uma força incrível. E quando o homem cura essa força masculina, o sagrado masculino e o feminino se unem e causa uma explosão de evolução terrestre. Se você sofre com isso, como eu falei, faz constelação, vai te ajudar muito. Aproveita aqui no portal para fazer pelo projeto Constelação Social, tá aberto, abriu ontem, vai até quinta-feira da semana que vem. Deixa eu ver aqui que dia. Até o dia 16. Então, o valor do projeto Constelação Social tá lá no destaque. Então, é incrível, a constelação é maravilhosa, gente, faço. É um salto multidimensional da sua consciência. Lembrando que trata coisas muito profundas, você tem que estar disposto a olhar para as suas dores. Você tem que estar, tô pronta. Senão, você pode levar um choque de realidade e acabar se frustrando. Mas em todos os sentidos ainda vale muito a pena. Tá bom? Então, desculpa o vídeo longo, tá? Mas hoje eu acordei com esse insight, super empolgada em fazer. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, se inscreve no meu canal ou então me segue lá no Instagram, para quem está vindo do YouTube. E nos vemos no próximo vídeo.